A gente não aguentava mais ganhar Paulista e aí eu vi na rua, mas o Corinthians nunca ganhou o Brasileiro. Era meio que o Palmeiras não tem mundial, só que contra a gente nos anos 90. Então já deixa o like aí, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. Primeiro é legal a gente voltar um pouquinho no tempo até o primeiro semestre de 90. Talvez você não lembre, mas o Corinthians fez um bom Paulistão. Tá, estreou mal, perdendo do Noroeste em Bauru, mas veja, essa foi a única derrota no Paulistão inteiro. Em seguida, o time emendou uma sequência de 34 jogos invicto. Ué, se não perdeu até o fim do campeonato, como é que não foi campeão? Bom, a fórmula de disputa do Paulistão de 90 não ajudava muito. Eram várias fases. Na primeira delas, eram 2 grupos de 16 times e os 6 primeiros se classificavam. E o Corinthians se classificou com folga em primeiro colocado. Aí depois vinha uma repescagem que classificava mais 2 times. O São Paulo se lembra bem dessa repescagem, porque foi ela que rebaixou o São Paulo no Paulistão, viu? Bom, depois vinha a terceira fase, com a pontuação recomeçando do zero. Aí eram 2 grupos de 7 times, que jogavam em turno e retorno, e só um ia pra final. Só que aí, o Corinthians empatou demais. Dos 12 jogos, empatou 7 e perdeu a vaga na final pro Bragantino, que era dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo. E aí o Bragantino bateu o Novo Horizontino na final. 3 dias depois do último jogo no Paulista, o Corinthians estreou no Brasileirão. Na rodada de abertura do Brasileirão, a gente levou um sacode, viu? 3-0 pro Grêmio em Porto Alegre. A diretoria sentiu a pressão e aí saiu correndo atrás de reforços. Logo de cara, trouxe do Ituano o volante Ezequiel, lembra dele? E ele estreou já na segunda rodada contra o Cruzeiro no Pacaembu, só que não resolveu muito não. Nova derrota, dessa vez por 1-0. A Fiel, obviamente, começou a ficar impaciente. A diretoria se mexeu mais e trouxe mais 2 atacantes, o Ângelo e o Antônio Carlos do 15 de Jaú. E também demitiu o técnico Zé Maria Oliveira. Para o lugar dele veio o Nelsinho Batista, que tinha levado o Novo Horizontino até a final do Paulistão. E essa troca de técnico foi fundamental para a reação. Nelsinho estreou na terceira rodada, empate por 0-0 com vitória na Fonte Nova. A chegada do Nelsinho mudou completamente o ânimo do elenco. E o resultado veio já no fim de semana seguinte, vitória deliciosa sobre o Palmeiras por 2-1. Olha só a expectativa do torcedor corintiano com 5 jogadores do Palmeiras na barreira. Partiu! Daí o time embalou. Nos 6 jogos seguintes foram mais 5 vitórias e só um empate contra o São Paulo no Morumbi. E essa boa fase durou até o último jogo da primeira fase contra o Náutico no Pacaembu. O Corinthians ganhou por 1-0, gol do Neto. Tem um detalhe, a fórmula de disputa do Brasileirão de 90 era uma salada. Nessa primeira fase, os times do grupo A jogavam com os do grupo B e os melhores de cada grupo, no caso o Atlético Mineiro e o Grêmio, já garantiam vaga para as quartas de final. Daí veio a segunda fase, com os times jogando dentro do grupo. E aí teve uma queda de rendimento. Nos 5 primeiros jogos foram 4 empates e 1 derrota. E veio uma seca de gols, 4 jogos sem marcar, que começou a preocupar. O alívio veio na vitória por 1-0 sobre o Santos, com um gol de um atacante recém-promovido da base, um tal de Dinei. Olha a chance, Sérgio saiu e o gol! Gol do Corinthians, Dinei, camisa 9. Depois, o time continuou oscilando um pouquinho, já na rodada seguinte perdeu do Goiás por 3-1 lá em Goiânia, daí se reabilitou na penúltima rodada com uma vitória por 3-1 sobre o Atlético Mineiro em pleno Mineirão. Traz o Marcelo, também deu um conselho pro Neto, deu pro Giba, lá vai ela, olho no lance, do Corinthians! E aí, o Corinthians recebeu o Inter de Porto Alegre no Pacaembu na última rodada. De novo, o campeão de cada grupo ia para as quartas de final direto, e foram o Santos e o Palmeiras. Era só não tomar uma surra do Inter para não depender dos outros resultados. Só que aí... E vai Internacional. Olha só, deixaram passar sozinho. Luiz Fernando, a saída do goleiro lá dentro. Gol! Apesar da derrota de 3-0 para o Inter em casa, o Corinthians se classificou.
Nas quartas de final, o adversário foi o Atlético Mineiro, com o jogo de ida no Pacaembu. E logo aos 15 minutos, o Mauro se embananou inteiro com a bola. Uma falta contra a representação do Corinthians para batê-la, Gilberto Costa. Arzeitou, jogou. Vixe Maria, Mauro, que entregada, segundo pau, Gerson! 30 minutos do segundo tempo e a gente já tava com o coração na mão, lembra? Vocês vão de cara cheia lá, botar o voto, bota o voto errado. Olha o Corinthians, chegou o Neto, pintou olho no lance! Ok, 1-1 era melhor do que perder, mas ainda não resolvia a nossa vida. Vamos para 39:40. A virada para Paulo Sérgio, vai na frente dele ali o lateral Carlão. Vem Dinei se metendo pelo meio, vem Tupã fechando também, acompanhando a jogada. Tupã, olho no lance! Maravilha, a gente ganhou o primeiro jogo, mas pintou um problema. O Neto levou o terceiro cartão amarelo, estava fora do jogo de volta. Aí o Nelsinho fez o que precisava ser feito, fechou bem o time. Deu certo, 0-0, o Corinthians se classificou. Na semifinal veio o Bahia. De novo, primeiro jogo em casa, só que logo no comecinho pintou uma lei do ex lá com o Wagner Basílio. Tá todo mundo no Corinthians dentro da cozinha, lá vai ela, olho no lance! Dessa vez, o drama durou menos. 10 minutos depois, o Paulo Rodrigues fez um favor ao marcar o gol contra. E de novo, o 1-1 não era um bom negócio. Daí, aos 18 do segundo tempo, o Neto resolveu o problema. Fechando o canto dele, lindo. Lá vai ele, olho no lance! Na volta, o mesmo enredo. Empate por 0-0 fora de casa e a classificação. Marcílio olhou o relógio, termina, o Corinthians é o outro finalista do Campeonato Nacional. O Silvio Luiz disse aí que o Corinthians era o outro finalista porque em Porto Alegre o São Paulo perdeu do Grêmio, mas conseguiu a vaga porque tinha vencido o primeiro jogo no Morumbi. Bom, agora era preciso derrotar o São Paulo, nosso rival, para dar um bico para sempre naquela provocação do Corinthians não tem Brasileirão. E a coisa começou a dar certo logo aos 5 minutos do primeiro jogo. Flávio no interior da grande área do São Paulo. Fabinho lá, bateu de curva, olha a chance! Gol do Corinthians! Pro segundo jogo, a gente jogava pelo empate, mas tinha uma preocupação, viu? O Márcio, titular absoluto, tinha um problema no nervo ciático e era dúvida. No fim, deu tudo certo, ele acabou jogando e o Corinthians foi escalado para a finalíssima com Ronaldo no gol, Giba, Marcelo, Guinei e Jacenir, Márcio, Wilson Mano, Tupanzinho e Neto, Fabinho e Mauro, o técnico era o Nelsinho Batista. E o São Paulo tinha um time forte, viu? Com vários caras que brilhariam depois na seleção e na Europa. Olha aí, Zete no gol, Cafu, Antônio Carlos, Ivan e Leonardo, Flávio, Bernardo e Raí, Mário Tilico, Eliel e Elivelton, o técnico era o Tele Santana. Aí o jogo começou e olha, primeiro tempo foi um sofrimento só, viu? O Corinthians jogou mal pra caramba. Dá o encerramento do primeiro tempo, termina. Acabou o primeiro tempo e aí, antes de descer pro vestiário, no intervalo, Nelsinho não economizou na entrevista. Rapidamente da pena. Você muda, Nelsinho, pro segundo tempo o time? Vamos ver. Quem entra e quem sai? Vamos ver, calma. Tá nervoso, Nelsinho? Não tá jogando bem o time, Nelsinho? Não tô nervoso não, tô tranquilo. Só que tenha calma que nós vamos ver. Bom, no fim o Corinthians voltou com o mesmo time, mas o Nelsinho deu uma bronca pesada no time e no vestiário. Deixa eu perguntar ao Jacenir qual foi a principal determinação do Nelsinho no vestiário. Olha, ele praticamente não mexeu nem um esquema tático. O que ele deixou bem claro para nós é que nós devemos ter uma luta muito grande para conseguir esse título. E nós demonstramos uma fragilidade nesse ponto. Ele pediu mais garra, então. É mais garra, mais determinação. O resultado do chacoalho veio aos 8 minutos. Entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol! O Neto foi o herói do campeonato, Tupanzinho foi o herói do jogo e o time como um todo lavou a alma da Fiel com aquele primeiro de muitos títulos brasileiros.
A festa é toda sua, torcedor do Corinthians. Campeão brasileiro de 1990. Para fechar, entra de carrinho no like, igual o Tupanzinho entrou de carrinho na bola.